What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? Olá pessoal, eu me chamo Gentil Araújo, falo aqui da Motoban. Então vamos retomar o nosso planejamento, nosso projeto para chegar em Ushuaia. No nosso último vídeo a gente parou numa cidade chamada Bragado, na província ainda de Buenos Aires, e eu gostaria de, antes de dar seguimento no nosso mapa, eu queria explicar por que a opção de pegar esse caminho e não a Ruta 3. Em primeiro lugar, recentemente eu assisti um vídeo de um pessoal indo para Ushuaia. Eu costumo regularmente assistir vídeos de todo mundo que viaja de moto, até mesmo para ver o que está acontecendo, para me colocar atualizado dos problemas que estão acontecendo nos locais. Enfim, é importante você estar familiarizado, e inclusive também acontece muito aqui do pessoal vir até a loja, conversar comigo e me contar o que aconteceu durante a viagem, que pegou gelo na pista, enfim, várias coisas. Então é importante a gente estar sempre pesquisando e se mantendo atualizado. Mas vamos lá. Nesse vídeo que eu assisti, o pessoal que estava indo para Ushuaia, que tinha definido ir pela Ruta 3, quando chegou na altura de Zárate, eles pegaram a esquerda em direção a Buenos Aires e foram se meter no centro de Buenos Aires, que é aonde começa o quilômetro 0 da Ruta 3. Na verdade, não era essa a intenção deles. A intenção deles era pegar a Ruta 3. Só que quando eles colocaram isso aí no GPS, o GPS jogou eles para dentro de Buenos Aires. Então, é um problema que acontece, talvez um pouco de desconhecimento, uma pesquisa incompleta, alguma coisa assim, causou esse problema para eles. Mas enfim, a questão toda é o seguinte: quando você se destina ao Ushuaia, você tem basicamente dois caminhos. Você tem a Ruta 3, que é o caminho mais curto, e você tem a Ruta 40. Esses são os caminhos principais, certo? É os caminhos que praticamente todo mundo faz. E a Ruta 40 que vai costeando a Cordilheira dos Andes, já no limiar, né, da fronteira com o Chile. Por que um caminho e por que não outro? É o seguinte: descer pela Ruta 3, quando você passar a região de Bahia Blanca, um pouco para baixo, você começa a pegar vento de cara até Ushuaia. A gente está falando de mais de 2.000 quilômetros que você tem pela frente com vento de cara. Não é fácil, certo? Enquanto que por que tem esse vento de cara na Ruta 3? Porque a predominância dos ventos na região sul, na Patagônia Sul, é ventos do quadrante sul. Então eles vêm costeando a beira do mar, invadindo o continente, porque eles são gerados pelas frentes frias e pelas marés de água fria que vem da Antártida, e isso em conjugação com as áreas quentes do continente provocam o vento. E daí você tem uma intensidade maior de ventos oriundos do quadrante sul. E se você olhar no mapa, você vai entender isso. A gente, quando se destina ao sul, a gente está indo em direção a um cone, por isso o nome Cone Sul. É um cone que culmina lá embaixo em Ushuaia e Puerto Williams, no canal de Beagle. Então, como essa região da Ruta 3 é uma região de vento intenso, a Ruta 40, como ela vai no extremo oeste da Argentina, ela
tem a cordilheira como uma barreira natural e também como é uma região mais fria, a diferença de temperatura é menor e por consequência os ventos também são menos, são menos constantes, como na região da Ruta 3. E daí a importância da gente optar por descer pela Ruta 40 e, no caso, voltar pela Ruta 3. E existem outras vantagens nisso aí. Por exemplo, na Ruta 40 você tem um cenário de viajar muitíssimo mais bonito do que na Ruta 3. A Ruta 3 ela só começa a ficar bonita na região de Comodoro Rivadavia, Caleta Olívia e um pouco mais abaixo. A Península Valdez é bonito também. Agora, fora essas regiões já bem para baixo, ela é uma estrada, parece uma estrada sem fim. É reta, bastante guanaco na pista e você não tem muita coisa que olhar, a não ser travar o acelerador na velocidade que você definir e tocar e esperar o dia acabar para você chegar no seu destino. Enquanto que na Ruta 40, quando você passa de Neuquén, aí você começa a vislumbrar a beleza do cenário que é essa estrada. Tá? Eu sempre gosto de comentar que uma viagem grande ela é dividida basicamente em dois tipos de trechos, os chamados trechos de deslocamento e os trechos de turismo. Os trechos de deslocamento são trechos que você não tem basicamente nada interessante para você observar, fotografar, coisa parecida, enquanto que os trechos de turismo são aqueles trechos que você pode andar bem mais devagar, fazer uma quilometragem menor por dia e realmente aproveitar. Já o trecho de deslocamento, se você puder rodar 1000 quilômetros no dia, está excelente. Você vai rodar aí 10, 12 horas no dia e vai cumprir aquela distância. Eu sempre digo que quando você está com destino da Ruta 40, até a altura de Neuquén, você não tem muita coisa que olhar não. Né? A partir de Neuquén que a coisa começa a ficar interessante. Bem, mas então, retomando aí. Pela Ruta 40, você tem lugares como a Ruta dos Sete Lagos, que fica junto da Ruta 40, né, que você pode adentrar via Junín de los Andes, São Martín de los Andes, Vila Langostura, e aí você faz todo o tracejado dos lagos até chegar em Bariloche. Para quem não conhece, Bariloche é um destino fantástico, extremamente bonito. Vale a pena conhecer também. Passando Bariloche, você tem lugares também bastante bonitos, como é o caso de El Bolsón. Aí um pouco mais abaixo, Esquel, Trevelin, e aí então Perito Moreno, que é uma cidade, não é o glaciar, ok? Mas vamos analisar um pouquinho aí agora o porquê dessa opção aí, porque um pouquinho mais para frente agora nós vamos ver que tem um detalhe importante, especialmente para quem tem restrição de autonomia de quilometragem na moto. Então vamos passar para o mapa para a gente entender melhor. Aqui. Nosso último ponto foi aqui, né? Bragado. Aí nós vamos descer aqui pela Ruta 5 até a proximidade aqui de Santa Rosa, tá? Aí vem uma coisa interessante. Vamos analisar aqui. Saindo de Bragado, você vai rodar até o destino aqui do dia vou mostrar aqui para vocês, General Roca. General Roca é uma cidadezinha pequena que fica bem pertinho fica a 90 quilômetros de Neuquén. Por que essa cidade e por que não Neuquén? Se você está viajando com um grupo e você quer ter menos dificuldade, por exemplo, para conseguir hotel, General Roca é muito melhor do que Neuquén. Neuquén tem muita opção de hotel, mas dependendo da época do ano, eles estão lotados
e também são, como é uma região produtora de petróleo, tem muitas companhias internacionais, os hotéis lá são bem caros, na sua maioria são hotéis mais caros do que aqui no Brasil. E General Roca, como está bem próximo, você consegue ter uma facilidade de hotéis com preço bem mais acessível e bem mais fácil. Mas então, nós saindo de Bragado, nós vamos na direção de Santa Rosa, certo? E aí nós temos duas opções. Primeiro, quem está vindo antes, Santa Rosa é uma boa cidade para se ficar, ok? Quem tiver autonomia, quem tiver disponibilidade para andar um pouco mais nesse dia, aí você tem dois caminhos. A cidade de... onde é que está? Aqui, ó, General Acha, tá? General Acha é uma cidadezinha pequena, mas tem mais de um posto de gasolina, tem hotéis razoáveis, não são hotéis assim de 3 estrelas, né? Mas são hotéis simples e que vão dar conta do recado. Só que aí tem uma questão importante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. À frente de General Acha, você começa a ter bastante dificuldade com relação a hotéis, certo? Então eu sempre aconselho assim, ou você se programa para ficar em General Acha, ou você tenha que ter em mente que de General Acha para frente você tem pelo menos 260 quilômetros até o próximo local onde tem tanto gasolina como posto, como hotel, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui no mapa quais são as opções que a gente tem. Deixa eu abrir um pouquinho mais. Aqui. Esse caminho que eu marquei aqui é um caminho que você, como eu digo, vem por baixo, tá? Aí você tem, depois de General Acha, você tem aqui em Poelches. Poelches você tem posto de gasolina e tem hotéis. É fraco ali, tá? É fraco, é coisa simples, mas na hora do aperto resolve, né? Passando Poelches, você tem Casa de Piedra, que é o outro lugar que tem um posto de gasolina, tá? E tem um hotelzinho pequeno que está sempre lotado, porque junto da Casa de Piedra tem uma represa muito bonita que o pessoal costuma ir para pescar. Então, especialmente finais de semana e no verão, nas férias, esse hotelzinho está sempre lotado. Eu já tentei ficar ali agora no final do ano deste ano e não consegui vaga. Aí tive que rodar mais 110 quilômetros para chegar até General Roca, que é um pouquinho aqui embaixo. Bem, nesse caminho aqui, você saindo de General Acha, você tem abastecimento em Poelches e Casa de Piedra. Agora, se você tiver um pouco de dificuldade de abastecimento, com menos autonomia, aí eu te sugiro fazer esse caminho aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Aqui, 25 de março. E aí, no caso, não seria mais General Roca, e sim Neuquén. Tá. O que muda aqui? Nessa região, nesse caminho aqui, você tem abastecimento em Chacharamandi, em La Reforma, em 25 de março. E aí, de 25 de março até Neuquén, são 151 quilômetros. É bem tranquilo de fazer esse caminho, é um caminho interessante, porque você já começa a vislumbrar um pouquinho da cordilheira, da chamada pré-cordilheira, e aí tem umas formações bem interessantes assim em termos de geologia, né? Para quem gosta assim de observar o cenário, é bem interessante. Esse caminho por Casa de Piedra, para quem não tem problema de autonomia, na verdade assim, tanto um caminho como o outro, tá? Esses dois caminhos são caminhos, eu diria assim, bastante secos, não tem muita coisa para olhar. São caminhos que não
não dá muito com que olhar não, sabe? A gente roda, é um trecho quente, certo? E aí eu digo assim, ó, dá para fazer esse caminho aqui em 970 quilômetros, né? Se der para fazer, faz, porque quando você chegar em Neuquén, nessa região, aí a coisa já começa a ficar bonita, e aí vai ter valido a pena você ter feito esse puxadão aí de quase 1000 quilômetros, tá? Bom, vamos considerar que nós chegamos em General Roca. Aqui, aí você tem... Eu sugeriria, quem não conhece, estender esse caminho desse próximo dia, estender ele até São Martín de los Andes, para poder fazer o circuito da Ruta dos Sete Lagos, tá? Mesmo que você não vá ficar em Bariloche, tudo, mas para conhecer esse caminho, você vai sair um pouco, né? Você vai aumentar um dia na sua viagem, mas vale a pena. Eu vou marcar aqui para a gente ver como é que fica aqui de General Roca até São Martín de los Andes, tá? Esse caminho aqui é simplesmente espetacular. Quando você passa por Neuquén, você vai, em seguida de Neuquén tem Plotier, que é uma cidade que fica junto, assim, né, grudada em Neuquén, né? E aí você anda um pouco, quando chegar em El Chocón, tá? Daqui para frente você vai abrir um leque de imagem que é simplesmente fantástico. É uma das regiões mais bonitas antes de chegar na Ruta dos Sete Lagos. Ali, eu digo assim que todas as viagens que eu faço para essa região, eu defino que a minha viagem começa quando eu chego em El Chocón. Antes dali, eu estou só rodando para poder chegar ali. Dali para frente é que a coisa então fica bastante interessante. Mas vamos lá. Quando a gente passa aqui, em seguida, você tem aqui, ó, Piedra del Águila. Aqui você tem abastecimento, é uma região que tem vários postos de gasolina, tem hotéis, são hotéis simples também, não tem nada sofisticado aqui, tá? Mas dá para você, inclusive, ficar aqui se for o caso, tá? E aí você continua descendo, e aí você chega aqui nesse lugar chamado Corral de Piedra. Aqui, gente, é um trecho de montanha extremamente bonito, tá? É algo assim que vale a pena circular aqui sem pressa. Esse trecho, saindo de General Roca até São Martín de los Andes, via Junín de los Andes, é um trecho de 480 quilômetros. Não é um trecho grande, justamente porque aqui a gente começa a fazer turismo. E 480 quilômetros, você saindo 7h30, 8 horas da manhã, é tranquilo de fazer. Dá para você circular na boa, sem pressa, e realmente curtindo e aproveitando esse caminho. A ruta, depois ela segue na direção da cordilheira. Vamos aqui, vamos abrir um pouquinho mais. Aí você vai até chegar na Ruta 40 em Junín de los Andes. Junín de los Andes, para que alguns comentam que é o início da Ruta dos Sete Lagos. Outros dizem que o início é em São Martín de los Andes com o Lago Lácar, né? E eu particularmente acho que ali em Junín já é espetacular, já começa a ficar bastante bonito o cenário, então é uma região assim que vale a pena você circular sem pressa. E aí você vai tocar de Junín e sempre pela Ruta 40 e vai chegar em São Martín de los Andes, tá? São Martín é
Para quem gosta de Gramado, para quem gosta de cidades de serra, né, Campo do Jordão, coisa assim, São Martín de los Andes consegue ser mais bonita e mais gostosa de você curtir a cidade, né? Tem bons restaurantes, tem hotéis maravilhosos, tem hotéis para todos os bolsos. Tem hotel de você pagar R$3.000 a diária, para você ter uma ideia, né? Então, assim, não se preocupem com a estadia, porque ali você tem bastante opções. E no final desse vídeo eu vou dar uma dica bônus aí com relação ao preço de hotéis e como é que você faz a pesquisa correta de preço de hotéis, ok? Me lembre aí no final desse vídeo. Então, de São Martín de los Andes, nós vamos tocar em direção, vamos inverter aqui, e aí nós vamos em direção a El Bolsón. El Bolsón já está na província de Rio Negro, né? Porque até a proximidade de Bariloche, né? O lago Nahuel Huapi, que é o lago grande que fica em frente a Bariloche, até ali é província de Neuquén. De Bariloche para baixo já passa para a província de Rio Negro, certo? São os estados, né? As províncias são os estados lá. Então, esse trecho, certo? Entre São Martín de los Andes e El Bolsón, vocês vão cair de queixo. Tá? É realmente assim, ó, vocês vão circular junto dos lagos, realmente vocês vão estar acompanhando a cordilheira, as montanhas com os picos nevados. Ó, aqui, bem nesse ponto aqui, é o acesso para Bariloche, tá? Esse é o lago Nahuel Huapi, que é o principal lago ali daquela região, tá? E aí você segue e tudo aqui é tranquilo de posto de gasolina, tá? Nós só vamos ter dificuldades com o posto de gasolina depois que nós passarmos Perito Moreno. Até Perito Moreno é tranquilo, não tem com que se preocupar, ok? Então vamos então chegar em El Bolsón. Aqui, gente, é um lugarzinho muito pitoresco, um lugarzinho tranquilo, um lugar gostoso de parar. Tem montanhas bonitas junto da cidade. Assim, você está no centro, você olha para a sua esquerda, assim, tem aquele paredão de montanha muito bonito realmente, né? Ali no inverno é espetacular em função da própria neve, né, que tem nos picos ali. Isso no inverno. Agora no verão você não vai encontrar neve ali, mas na região de Bariloche você consegue ainda ver alguns picos com neve, certo? Porque ali é mais alto e tal, então é mais tranquilo. Nós vamos então seguir. Gente, a partir de Bariloche, perdão, a partir de El Bolsón, você ainda tem duas opções antes, que é Esquel e Trevelin. São duas cidadezinhas. No caso, Esquel, ela não fica na própria Ruta 40. Você tem que sair da ruta, andar cerca de 10 ou 15 km para poder chegar na cidade. Eu falo isso porque ali você tem... Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar para mostrar para vocês. Ali você tem abastecimento em Esquel, né? E na rodovia próximo ali não tem. Esquel já está na província de Chubut, que é uma província que vai até lá embaixo, vai andar bastante mesmo, tá? Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui para que vocês entendam. Ó, aqui, ó, nesse ponto é o entroncamento da Ruta 40. Ó,
E aí você tem que pegar a provincial 259 para ir até a cidade para abastecer. Na verdade, não sair até dentro da cidade. Na entrada da cidade já tem um posto em que você pode abastecer e depois então retomar o caminho e seguir viagem, tá ok? Pela Ruta 40. Bem, deixa eu puxar agora aqui, Perito Moreno, província de Santa Cruz, perdão, exatamente. Tá? Aqui, ó, você começa a pegar os trechos mais longos, tá? E uma coisa importante também com relação ao clima, tá? Depois que você passa por Bariloche, de Bariloche para baixo, mesmo no verão, os dias começam bem frios, certo? Normalmente você começa o dia com 5 graus. Por volta aí de 7 horas da manhã, 7h30 aí, é a temperatura em torno de 5 graus. Então tem que estar preparado para o frio. Aí nesse caso, por exemplo, usar os protetores de frio para os punhos da moto, aquilo ali para mim, eu digo sempre que aqui na loja, se tem um produto que eu considero que tem uma ótima relação custo-benefício, é o protetor de frio e chuva para pôr na manopla da moto. Alguns chamam de orelha de elefante, outros chamam de luva de motoboy, pode chamar do que for. Mas quando você está lá embaixo, pegando 5 graus de temperatura e vento gelado, aquela luva de motoboy vira a coisa mais valiosa do mundo. E eu já tive um caso aqui muito interessante de um cliente que ia fazer o Ushuaia e eu disse para ele assim, você tem que levar isso aqui. Aí ele olhou assim, não, obrigado gente, eu não quero mesmo, não vou levar. Eu digo, ô fulano, leva, se você não usar, você me devolve, não precisa pagar nada. Mas eu sei que isso é importante para você. Não, valeu, obrigado, não quero mesmo. Então tá, não quero. Aí ele foi fazer a viagem. Passou-se um ano, ele voltou aqui na loja e disse assim, eu vim aqui para comprar aquele protetor para frio e chuva e tal, para botar na manopla, porque eu estou indo para Atacama, né? E eu digo, tá aqui. Eu não te falei nada sobre isso depois que eu voltei de viagem, mas eu passei metade da viagem no Ushuaia falando em você. Eu digo, pô, que bom, né? Eu digo, não foi por uma boa razão, porque eu fiquei arrependido que tu me ofereceu aquele protetor de mão e eu não quis pegar. E quando eu cheguei lá em Barro Caracoles, eu tive que pegar um pedaço de alumínio lá, amarrar com fita crepe no guidão da moto, e aí comprei uma câmara de ar de caminhão, cortei 2 pedaços para botar na moto, para poder botar as mãos para dentro, porque eu não estava aguentando mais de frio nas mãos. E eu lembrei que você me ofereceu, que você insistiu, e eu não quis pegar. E agora eu não quero passar pela mesma coisa de novo. Então tá bom, eu fico feliz que a ideia, né, a indicação que eu dei, você descobriu que era verdade, né, que era realmente necessário. Mas enfim, são coisas que acontecem e aí quando você, né, vai mais de uma vez para um lugar como esse, você acaba descobrindo o que realmente é relevante para essa viagem. Mas enfim, para nós finalizar esse dia, ou esses 2, 3 dias de viagem aqui, nós chegamos em Perito Moreno, tá? Perito Moreno, para quem não conhece, é uma cidade que fica a 50 quilômetros de Los Antigos, que é a fronteira com o Chile, tá? Esse aqui é um caminho extremamente bonito, no chamado Lago Buenos Aires, tá? E do lado chileno chama-se Lago General Carrera, que é onde ficam as Capillas de Mármore, que é um lugar assim espetacular, em Puerto Rio Tranquilo. Quem tiver oportunidade de viajar para lá, vá, que você não vai se arrepender. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre carretera austral, mas agora o nosso foco aqui é o Ushuaia. Então,
eu sugeriria o seguinte: se organizem para que o próximo dia de viagem de vocês chegue para dormir em Perito Moreno. Por quê? Porque, gente, para baixo de Perito Moreno, você só vai ter opção de estadia quando você chega, deixa eu botar aqui, em Governador Gregóris, tá? E aí, gente, é o seguinte, ó, Governador Gregóris é aqui embaixo. E aí você, se você não tiver se preparado e tiver que ficar, por exemplo, em Barra do Caracoles, você vai se arrepender amargamente. Mas no próximo vídeo eu vou contar por quê. E agora a dica bônus que eu vou passar para vocês é o seguinte. A dica de hoje é com relação à consulta de preço de hotéis pelos sites de reserva, como por exemplo o Booking. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem qual é o pulo do gato. Muita gente, quando vai fazer uma pesquisa no Booking, faz essa pesquisa baseado na configuração que o Booking está no seu celular ou no computador, que é basicamente em reais. Mas o que há de diferente nisso aí? É o seguinte, quando o Booking faz a conversão do preço de um hotel lá da Argentina para reais aqui no Brasil, ele utiliza para isso o chamado câmbio oficial. E na Argentina, como a gente sabe, tem vários câmbios. Além do câmbio oficial, o câmbio paralelo, também chamado de câmbio blue, né, de azul, ele é praticamente o dobro do valor. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos em início de julho, o câmbio oficial está em 257 pesos por dólar, certo? Porque toda a transação internacional é sempre baseada no dólar. E o câmbio blue está 496, praticamente 500 pesos por dólar, tá? Aí eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, para você ter uma ideia. Eu fiz aqui uma pesquisa aqui de um hotel, tá? Que é um hotel em São Martín de los Andes, para o final de semana de 4 a 5 de agosto agora, 2 adultos, tá? Se você consultar esse hotel em reais, ele vai dar o preço de R$ 927 a diária. Só que aí você vai e passa para a moeda local, peso argentino. Aí aguarda um pouquinho, ele vai mudar para 49.700 pesos a diária. Esse é um hotel muito bom que tem lá, certo? Não é o hotel mais barato, mas ele é um hotel top, assim, que pode ficar, que não vai se arrepender. Mas então, 49.700 pesos. Quando você faz a conversão dele para o câmbio oficial, ele dá 193 pesos. 193 dólares, tá? E aí você pega esses 193 e você vai ter um valor, né, vezes 5 dá em torno de 927 reais. Aí quando você pega esses mesmos 49.700 pesos e converte ele para o câmbio blue, que, claro, se você está na Argentina, nas minhas viagens eu costumo usar dinheiro em espécie lá, porque é mais fácil, né, a cotação é melhor. Aí o que acontece? Se você pegar e fizer a conversão dos 49.700 para o câmbio blue, que é o que você vai ter disponível, ele dá 99 dólares. São 495 reais. Praticamente a metade do preço do que você cotou quando fez a pesquisa em reais, certo? Então fica aí a dica: quando você estiver na Argentina, opte por fazer os seus pagamentos em espécie. Muita gente fala do Western Union. Eu usei bastante já o Western Union. Hoje está bastante difícil porque as filas estão muito grandes nas cidades maiores.
As cidades pequenas, então, fica mais difícil ainda, porque você chega a ficar 2, 3 horas numa fila para sacar, e às vezes você perde uma manhã inteira para poder sacar dinheiro, e às vezes o que você menos tem é tempo a perder numa viagem bonita como essa. Então eu tenho optado por fazer a minha conversão em dólar, que é mais fácil, são mais opções para você fazer câmbio. Na fronteira é fácil, nos restaurantes, nas casas de câmbio, é bem mais simples de você fazer a mudança, o câmbio de dólar para peso argentino. E todo mundo, o argentino ama dólar lá, é uma coisa impressionante, assim, se mostra dólar, chega a brilhar o olhinho do cara, tá bom? Mas é isso aí, gente, a dica de como cotar o hotel pelo preço verdadeiro, aquele que realmente você vai pagar quando estiver lá, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. What about